amigo, minha amiga, beleza aí? Tudo na paz, tudo tranquilinho? Torço, espero que sim, espero que já esteja recuperada aí da farra, da folia, da ressaca do carnaval. Hoje a gente vai falar sobre um método de estudo que é incrível, que é o método Zettelkasten, que é um método que foi criado aí por um sociólogo alemão que se chama Niklas Luhmann, e ele criou ali um sistema que era um sistema analógico, que tinha várias caixas, onde ele organizava ali as notas, os conhecimentos, os estudos dele, e ele tinha muita facilidade para conseguir conectar os conhecimentos que ele tinha e também para poder resgatar aqueles conhecimentos quando ele precisava usar. A ideia é que a gente crie esse método Zettelkasten dentro do Notion. Então a gente vai fazer o passo a passo aqui, é só você me acompanhar, eu já estou aqui compartilhando a tela. Tô aqui na minha tela inicial aqui do meu template aqui de organização pessoal. Você aí talvez esteja acostumado a me ver ali com aquela conta que eu criei para fazer os vídeos do YouTube, mas hoje eu vou usar aqui a minha conta principal. Vale lembrar que você pode nunca ter usado o aplicativo na sua vida, você pode nunca ter usado o Notion, tudo que você precisa é ir lá no site notion.so, conectar com a sua conta do Google ou do Facebook, baixar o aplicativo, instalar no seu computador e vir construindo junto com a gente. Então aqui eu vou começar como se fosse do zerão mesmo. Tô aqui na minha tela inicial, você vai abrir o seu Notion, você vai provavelmente sair aqui, ó, nessa página inicial, e aí a gente vai vir aqui, ó, nesse quadradinho, tem o nome da nossa conta aqui na barra lateral. Então vem junto comigo aqui, ó, tem o nome da minha conta, aqui do lado tem esse quadradinho, vou clicar aqui para criar uma nova página. Aqui eu vou colocar o título da nossa página, que é o nome do método, que é o Zettelkasten, que significa você organizar os conhecimentos em caixas. Então bora lá, vamos começar a construção aqui, vou dar um Enter, então tudo que eu fiz foi colocar o título. Agora eu vou vir aqui com o mouse nos 3 pontinhos da página e vou pedir aqui, ó, largura completa para deixar a página expandida ali, não ficar esmagada. E vamos construir aqui as primeiras estruturas. Primeiro de tudo, a gente vai construir algumas bases de dados que depois a gente vai usar para construir as estruturas ali que a gente vai usar mesmo no dia a dia para categorizar, para cadastrar ali os nossos conhecimentos. Então a primeira base de dados que a gente vai criar é uma base de dados para as nossas notas. E para isso eu vou colocar aqui o nosso comando barra e vou colocar aqui, ó, uma frase de destaque. A gente sempre começa com frase de destaque. Vem junto comigo, clique em frase de destaque e aqui, ó, eu vou mudar essa cor dessa frase de destaque. Ó, então como é que eu faço isso, né? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó, ela veio aqui com vermelho. Vou clicar aqui, ó, nesse quadradinho, vou pedir a cor cinza. Então vou pôr aqui, ó, na cor cinza que eu prefiro e aí eu vou deixar assim. Aqui dentro o que a gente vai colocar? Vou colocar aqui, ó, 3 hashtags, vou dar um espaço e vou digitar aqui, ó, menu. Então vou colocar aqui menu e vou dar um Enter aqui, vou colocar 3 sinais de menos para criar uma linha e aqui eu vou colocar de novo o nosso comando barra e eu vou pedir uma página. Então vem junto comigo, ó, você começa a digitar, ele já vai trazer aqui, vou clicar em página e aqui, ó, já vou vir aqui, ó, nos 3 pontinhos e vou pedir largura completa como a gente fez lá na outra página. Essa página aqui vai se chamar notas e aqui vamos dar um Enter, vamos colocar novamente o nosso comando barra e uma frase de destaque. E aqui dentro da nossa frase de destaque, a gente vai novamente colocar um comando barra e vai colocar aqui, ó, uma visualização em tabela. Então vou procurar aqui, ó, quando você começar a digitar a visualização, ele já vai trazer, vou clicar em visualização em tabela e aqui ele vai perguntar para mim, tá bom, é uma nova visualização ou é uma visualização de algo que já existe no seu Notion? Aqui eu vou pedir uma nova visualização vazia. Aqui no nome da base eu vou colocar as notas Zettelkasten. Para a gente não se perder, por quê? Porque a gente já tem outras bases de dados no nosso Notion com o nome notas. Então vou colocar aqui notas Zettelkasten, vou ocultar esse título e aqui eu vou colocar algumas propriedades. Então a primeira propriedade aqui, nome, eu vou trocar para nota. E aí eu vou adicionar aqui algumas outras propriedades, mas antes eu vou vir aqui, ó, nesses 3 pontinhos, ó, vem aqui, ó, do lado do botão nova, tem os 3 pontinhos e vou vir em propriedades. E aqui eu vou adicionar uma nova propriedade e aqui eu vou colocar, ó, criado em. Então vou procurar aqui a propriedade criado em, vou colocar ela, vou mudar aqui, ó, o formato de hora para 24 horas e vou clicar fora. A outra propriedade que eu vou adicionar aqui, ó, para isso eu vou vir em cima de criado em, vou vir aqui, ó, no maisinho e vou colocar essa propriedade aqui, ó, última modificação, que é aquela last modified. Ó, então ela já está até aparecendo aqui, ó. Vou clicar e aqui eu vou colocar o nome dela como última modificação.
última modificação, porque ela vem em inglês ali. Então se no seu aparecer em português, você não precisa trocar, mas aqui eu troquei para a última modificação e vou trocar aqui também o formato de horas para 24 horas. Vou adicionar uma outra propriedade aqui, ó, e aí eu vou vir aqui, ó, do lado de última modificação, nesse maisinho, e vou pedir aqui, ó, uma caixa de seleção. Essa propriedade aqui eu vou chamar ela de favorito. Então vou escrever aqui, ó, favorito, e vou clicar fora. Vou duplicar essa propriedade favorito, para isso eu venho com o meu mouse em cima dela, vou clicar com o botão direito e vou pedir para duplicar a propriedade. Quando eu duplicar, eu vou clicar em cima dela, ó, vou vir primeiro aqui, ó, vou fechar aqui esse menu de barra lateral. Então como é que eu fiz isso, né? Foi muito rápido. Vou vir aqui, ó, nesses 3 risquinhos aqui, ó, vou abrir aqui a nossa barra lateral. E aí, ó, percebe que tem 2 setinhas aqui, ó, se você clicar ele fecha a barra lateral. E aqui, ó, dupliquei a nossa propriedade favoritos. Então aqui eu vou clicar em cima de favoritos e vou trocar aqui, ó, para arquivado. Beleza? Vem seguindo junto comigo que logo mais você vai entender a lógica dessa base, a lógica desse sistema aqui. Vou seguir adicionando propriedades aqui, ó, e a próxima propriedade que eu vou adicionar, vou vir aqui, ó, em cima de arquivado, vou vir nesse maisinho aqui do lado e vou pedir uma propriedade aqui, ó, de seleção. Então, ó, vou vir aqui, ó, cadê? Seleção, achei. Essa propriedade aqui, ó, que tem essa flechinha para baixo. Eu vou selecionar aqui, ó, o nome seleção e vou trocar aqui, ó, para tipo. E aí eu já vou adicionar aqui algumas opções aqui embaixo, ó. Tem aqui adicionar uma opção. Eu vou clicar aqui e aqui eu vou adicionar flutuantes. Então é nosso primeiro tipo de nota ali, né? Flutuantes. Vou adicionar aqui, ó, literatura e vou adicionar aqui também permanente. Então eu vou adicionar os nossos 3 tipos de nota e aí logo mais você já vai entender para que serve isso. Permanente. Agora foi. Fechou? Então bora lá, vamos continuar aqui adicionando propriedades. Vou clicar fora, vou vir novamente aqui no maisinho do lado do tipo e vou clicar aqui, ó, e vou pedir uma propriedade de relação. E ó, percebe? Quando você começa a digitar, ele já vai trazer aqui. Eu cliquei e aí ele vai perguntar para mim, tá bom, é com quem que você quer se conectar aqui? E aqui eu vou procurar exatamente a base que a gente criou aqui, é essa mesma base. E ó, percebe que ela já aparece aqui, ó, notas Zettelkasten? Eu vou clicar aqui e vou pedir para adicionar essa propriedade. E aqui, ó, o nome dessa propriedade eu vou trocar para notas conectadas. Então vou trocar aqui, ó, para notas conectadas e vou clicar aqui, ó, em adicionar relação. Fechou? Adicionei aqui a relação para essa mesma base, você já vai entender para que serve isso. A gente nunca fez isso, é uma coisa nova. Se você já tem acompanhado aqui os vídeos, eu já explico para você como é que funciona isso. Então aqui para nossa base de notas está pronto, está meio pronto. Eu só preciso criar as outras bases para depois adicionar aqui as outras propriedades. Então eu vou voltar aqui, ó, na nossa setinha aqui em cima e eu vou fechar esse monte de coisa que está aberta aqui em cima, ó, que eu estava mexendo no Notion, eu acabei até esquecendo de fechar antes de começar o vídeo. E vamos dar sequência aqui. Então criamos aqui nosso primeiro item de menu, que é as nossas notas. E aqui, ó, eu posso colocar um íconezinho. Então vou colocar aqui, ó, Note. Vamos ver se ele aparece alguma coisa, né? Vou colocar aqui escrita em inglês para ver se ele aparece, ó. Tá vendo, ó? Então vou colocar aqui, ó, esse memorando. Então vou ter aqui as minhas notas. E aqui vai estar armazenada todas as notas que eu tenho. Vou vir aqui em cima de notas, vou clicar nesse maisinho que tem aqui do lado esquerdo. E aí ele vai criar uma nova linha aqui dentro da frase de destaque. E aqui eu vou colocar novamente o nosso comando barra e vou pedir novamente uma página. Percebe? Estamos criando itens de menu aqui que depois a gente vai poder conectar isso daqui, vai ficar muito legal. Então vou clicar aqui em página e aqui, ó, já vou vir aqui, ó, nos 3 pontinhos. Vou pedir largura completa e o nome dessa página vai se chamar Cadernos. Então vem junto comigo para você não se perder. E aqui, ó, eu vou colocar também a nossa estrutura aqui, ó, de frase de destaque. Então vou clicar aqui dentro da nossa página, vou colocar uma barra, vou digitar a frase de destaque. Aí ele já vai completar aqui, eu vou clicar. E aqui o que a gente vai colocar? Vou colocar uma barra e vou colocar também uma visualização em tabela aqui, ó. Então coloquei barra, coloquei a visualização em tabela, ele já apareceu ali. E aí ele vai perguntar para você, é uma nova base de dados ou é uma base que já existe? E aqui é uma nova base de dados, então vou clicar aqui. E aqui, ó, vou colocar o nome dessa base de Cadernos Zettelkasten, para a gente seguir o mesmo padrão e depois a gente não se perder. Então vou colocar aqui, ó, Cadernos Zettelkasten, e aí eu vou ocultar o nome dessa página.
Vou clicar aqui, ó, nesses 3 pontinhos e vou pedir para ocultar. Aqui, ó, onde está nome, eu vou clicar e vou trocar aqui, ó, o nome para caderno. E aí eu vou adicionar mais algumas propriedades aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, nesse maisinho e aqui, ó, eu vou adicionar uma propriedade que vai ser uma propriedade de texto. E aqui eu vou colocar uma ideia de como que você pode usar esses cadernos. Então aqui, ó, o nome desse campo vai ser proposta de uso. Isso daqui vai ser mais para você consultar. Eu comecei a usar aqui o Zettelkasten, eu usava isso para saber o que eu tinha dentro de cada caderno. Calma, fica tranquila, você já vai entender do que eu estou falando. Vou adicionar aqui também algumas outras propriedades, vou clicar fora, vou vir aqui, ó, do lado de proposta de uso e vou clicar no maisinho e vou pedir aqui, ó, uma propriedade caixa de seleção. Então desci aqui, ó, selecionei caixa de seleção e aqui eu vou colocar, ó, também a propriedade arquivado. Então digita aí a propriedade e pode clicar fora. Vou adicionar aqui uma outra propriedade e agora eu vou conectar essa tabela aqui com a nossa tabela de notas. Então vou vir aqui, ó, em cima de arquivado e vou vir aqui, ó, no maisinho do lado e vou procurar uma propriedade de relação. Ó, quando eu começo a digitar, ele já traz a propriedade. Vou clicar em relação e aí ele vai perguntar para mim, tá bom, é em relação a quem? E aí eu quero me conectar aqui, ó, essa tabela de cadernos lá na tabela de notas. Então cliquei aqui em notas Zettelkasten e aí aqui, ó, eu vou adicionar uma relação bidirecional. Lá eu quero que adicione como notas e aqui eu quero que adicione como cadernos. Então removi o Zettelkasten, que é mais para a gente saber ali das bases de dados. Vou clicar aqui, ó, em adicionar relação e aí percebe, ó, quando a gente clica fora ele trouxe notas para cá e se a gente for lá em notas ele vai ter levado cadernos para lá, ó. Então ele trouxe aqui a propriedade cadernos, então a gente conectou uma tabela na outra. Vou voltar, para isso eu posso vir aqui, ó, em cima, ó, onde tem aqui notas Zettelkasten, clicando aqui, ó, eu volto aqui na página inicial. E aí eu vou continuar aqui a construção do nosso caderno. Para isso eu vou clicar aqui, ó, em cadernos, já vou aproveitar que eu tô aqui, vou adicionar um ícone, então vou clicar aqui, ó, em adicionar ícone e vou adicionar aqui, ó, book, para a gente poder procurar aqui, ó, um caderninho. Então vou colocar aqui, ó, esse caderno, então fica aqui como nosso ícone. Vou adicionar aqui, ó, uma outra propriedade. Então para isso vou vir aqui, ó, em cima de notas, vou vir aqui, ó, no mais e aqui eu vou procurar uma propriedade de fórmula. Fica tranquila que todas as fórmulas eu deixo na descrição, mas vem fazendo junto comigo porque aí você não erra. Fechou? Aqui o nome da nossa fórmula vai ser contador. E aqui, ó, vou pedir para editar a nossa fórmula. Aqui na fórmula vem junto comigo, eu vou ir digitando aqui, vou comentando. Então, primeira propriedade que a gente vai colocar é style. Começa a digitar STY, ele vai trazer aqui, ó, style. Aqui a gente vai continuar digitando filter e aí ele vai trazer aqui a função aqui embaixo. E aí ele vai perguntar para nós qual que é a propriedade que você quer filtrar. Eu vou marcar aqui, ó, a propriedade notas e aqui, ó, eu vou colocar uma vírgula e vou digitar current e aí ele vai completar aqui, ó, vou clicar em current, vou pôr um ponto e aqui, ó, eu vou começar a digitar arquivado. Ele vai trazer a propriedade aqui, vou clicar aqui em arquivado. E aqui eu vou usar 2 símbolos de igual e vou colocar um false. Vou clicar fora aqui, ó, do nosso primeiro parêntese, vou colocar um ponto e vou continuar digitando. Aqui eu vou colocar length, ó, comecei a digitar, digitei errado, ó, e aí eu coloquei aqui, ó, len, ele já trouxe aqui embaixo a função. Vou aqui dar um espaço, vou colocar um símbolo de mais, vou dar um espaço novamente, vou colocar aspas, vou dar um espaço, digitar notas e colocar aspas novamente. Vou colocar uma vírgula, vou colocar aspas novamente e vou digitar gray aqui, a cor cinza. E vou fechar aspas novamente e vou salvar aqui. Tá pronta a nossa fórmula. Vou deixar aqui na descrição caso você tenha se perdido aí no caminho. Mas você também pode voltar aqui e assistir construindo junto com o vídeo. Fechou? Então colocamos aqui a nossa fórmula. E aqui nessa nossa tabela já vou criar aqui 3 cadernos que eles são meio que padrões. Eu uso esses cadernos e já vou te dar aqui algumas ideias de como que você pode usar aí para organizar as suas notas. Então aqui eu vou criar, ó, o primeiro caderno que eu vou criar é o caderno pessoal. E aqui, ó, eu vou colocar aqui a descrição que eu uso, por isso que eu deixei aqui a ideia de proposta de uso, para você também poder saber como é que você pode usar isso daqui. Então é um espaço para pensamentos, sentimentos, objetivos, hobbies e projetos. Vou adicionar aqui um outro caderno, que é o caderno de negócio. Então, ó, também tenho aqui um caderno que eu olho só para o meu negócio.
Então aqui as notas que estiverem aqui dentro, no meio de todas as suas notas, vão ser notas relevantes aqui para o contexto de negócio, para o contexto pessoal e para o contexto de estudo. Então vou trazer aqui também a descrição. Aqui é para você organizar reuniões, projetos, detalhes de clientes, ideias de negócio. E aqui eu vou adicionar um outro caderno, que é um caderno de estudos. E aqui a ideia é que você centralize aqui as notas de pesquisa, de estudos, aprendizados que você está tendo. Então a gente vai ter aqui esses 3 cadernos padrão. Mas você pode ficar à vontade para você adicionar outros cadernos aqui para você ir organizando as suas coisas. Mas calma, fica tranquila que antes eu vou te mostrar a estrutura de tópicos, mas eu percebi que tem um erro aqui na nossa fórmula. Eu vou clicar aqui onde está o contador e vou editar a propriedade. Vou pedir aqui para editar a fórmula e o problema está aqui, eu não coloquei espaço aqui no notas, então vou colocar um espaço aqui, e vou salvar. E aí ele já vai dar o espaço aqui, certinho. Fechou? Então corrigimos aqui a fórmula em tempo real. Vou voltar aqui para nossa página inicial. Vou clicar aqui em Zettelkasten. Então, cliquei aqui e eu voltei para a nossa página inicial. Vou adicionar aqui mais uma tabela. Para isso eu vou vir aqui do lado de cadernos. Vou clicar nesse maisinho. Vou colocar um comando barra e vou pedir para adicionar novamente uma página. Quando eu começo a digitar, ele já vai trazer. Vou clicar aqui. Vou vir aqui nesses 3 pontinhos e vou pedir largura completa, como eu sempre faço. E aqui o nome dessa página a gente vai chamar ela de tópicos. E vamos seguir a mesma ideia que a gente fez nas demais lá. Vou clicar dentro dela, vou usar um comando barra, vou colocar uma frase de destaque e aqui vou colocar também aqui uma visualização em tabela. Então vem junto comigo, vou clicar aqui em visualização em tabela e aí ele vai perguntar, é uma tabela nova ou uma tabela que já existe no seu Notion? Aqui é uma tabela nova, como a gente tem feito. E aqui vou colocar o mesmo padrão de nome. Então vou colocar aqui tópicos Zettelkasten. Para a gente saber que a gente está falando da mesma estrutura, da mesma ferramenta. Então vou ocultar esse título aqui. E agora vamos adicionar aqui algumas propriedades. Mas antes eu vou trocar aqui o nome para tópico. Então vou colocar aqui tópico. E aqui eu vou clicar nesse maisinho que tem aqui do lado e vou pedir uma propriedade relação. E aí, ele já vai trazer. Eu vou falar que eu quero me conectar lá em notas. Então, notas Zettelkasten, vou clicar aqui e vou pedir para adicionar a relação. Então, lá ele vai adicionar como notas e aqui ele vai adicionar como tópicos. Então, eu digitei aqui tópicos e aí ele vai trazer notas para cá e vai levar tópicos para lá. Vou adicionar aqui a relação e aí, percebe que ele trouxe notas para cá? E aí a gente vai usar a mesma fórmula que a gente usou lá na outra tabela para a gente colocar aqui nessa. Vou vir aqui em cima de notas, vou vir nesse maisinho do lado, vou pedir uma propriedade de fórmula e aqui vou adicionar essa fórmula, vou pedir para editar a fórmula e aqui vamos colocar a mesma fórmula. Eu vou começar a digitar aqui style, ele já vai trazer aqui embaixo a função, aqui depois eu vou colocar filter e aí ele vai trazer aqui embaixo também a função, cliquei, ele vai perguntar qual que é a propriedade, vou colocar a propriedade em notas, vou colocar uma vírgula, vou começar a digitar current, ele vai aparecer aqui embaixo, vou clicar, vou colocar um ponto, vou marcar a propriedade de arquivado, vou usar 2 vezes aqui o sinal de igual, vou colocar um false, vou clicar aqui fora do primeiro parêntese, vou colocar um ponto e aqui eu vou continuar digitando, vou digitar a propriedade length, ele já vai trazer ali, vou clicar, vou dar um espaço, vou colocar um sinal de mais, vou dar um espaço novamente, vou abrir uma aspas, vou dar um espaço para não ficar grudado agora dessa vez, né? Então coloquei o espaço, vou digitar aqui notas e aí eu vou colocar aqui novamente a nossa aspas. Vou colocar uma vírgula, vou colocar aspas de novo e vou digitar aqui gray, que é a cor cinza em inglês. Vou fechar aspas e vou salvar aqui. Beleza? E aí tá pronta a nossa fórmula, só faltou trocar o nome aqui, que eu vou mudar aqui para contador também. E aí a gente tá com a nossa tabela aqui pronta também de tópicos. Eu só vou cadastrar alguns tópicos aqui para a gente poder mostrar os exemplos na prática depois. Então vou colocar aqui privado, vou colocar aqui por exemplo saúde, vou colocar aqui por exemplo negócios, vou colocar aqui autoajuda. Então você vai ter aí várias categorias de notas, de coisas que você estuda, de documentos que você armazena,
de projetos que você realizou e você vai criando aqui as categorias do jeito que você quiser. E aí você, além das categorias, você vai ter os cadernos ali para você poder organizar o que é de vida pessoal, o que é de estudo, o que é de trabalho. Então vou adicionar aqui umas outras propriedades, aqui uns outros tópicos. Vou pôr aqui, ó, relacionamentos, vou pôr aqui, ó, negócio, vou pôr aqui também leituras. Então aqui você vai ter todas as suas categorias. Vou colocar aqui, ó, pessoal. Então você vai ter aqui as categorias que você tem documentos, que você quer organizar as notas aí da sua vida. Beleza? Vou voltar aqui na nossa página inicial para a gente poder ver e construir ali de fato como que vai funcionar a página ali. Por quê? Porque primeiro a gente estava construindo essas tabelas para agora a gente poder trazer as visualizações ali de uso no dia a dia. Então voltei aqui na nossa página inicial, para isso eu cliquei aqui em cima, ó, onde está escrito Zettelkasten, eu estava aqui, ó, nessa tela, ó, tópicos, cliquei aqui e voltei para a tela inicial. Vou vir aqui com o meu mouse em cima de menu, vou clicar aqui, ó, nesse quadradinho, vou pedir para duplicar esse quadrado todo, e aí ele vai criar a estrutura exatamente igual aqui embaixo, só que eu vou deletar esses itens que vieram junto, então vou excluir aqui, ó, tópicos. Para isso eu vou clicar em cima, vou me movimentar aqui, ó, para a direita para você conseguir ver. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas páginas aqui, ó, que vieram aqui junto com o menu e vou excluir. E aqui, ó, onde está menu, eu vou colocar aqui, ó, notas. E aí, ó, vem junto comigo que a gente vai construir agora aqui a parte onde a gente vai realmente usar toda essa estrutura que a gente criou. Vou vir aqui, ó, do lado da linhazinha, vai ter um maisinho. Então tem notas, tem uma linha embaixo, vou vir aqui, ó, no mais do lado da linha e aí ele vai criar uma nova linha. Vou colocar uma barra, vou colocar aqui, ó, uma visualização em tabela. E aí eu vou adicionar aqui a nossa tabela e, ó, ele vai perguntar como sempre se é uma nova visualização ou se é algo que já existe no seu Notion. Eu vou voltar aqui, ó, para a esquerda e aí eu vou conectar isso a algo que já existe no nosso Notion. Para isso, ó, vou clicar aqui, ó, em vincular a base de dados existentes e vou clicar aqui, ó, em notas Zettelkasten. E aí eu vou pedir para ele trazer essa visualização em tabela, que é a única que a gente tem. E aí aqui no nome da visualização eu vou colocar o nome como todas as notas. Então vou colocar aqui como todas as notas e aqui a gente vai ter a nossa primeira estrutura. Beleza? Vou clicar aqui fora e aqui o que a gente vai fazer? Vou vir aqui, ó, nessas duas flechinhas aqui, ó, do lado do filtro. Vou clicar aqui em ordenação, vou pedir por última modificação e vou pedir aqui decrescente. Vou clicar fora para aplicar aqui essa ordenação e vou vir aqui, ó, nesses três pontinhos, vou vir aqui, ó, em layout e vou pedir o layout de galeria. E aqui, ó, vou manter do jeito que tá e depois a gente vai visualizar como é que vai ficar isso daqui na prática. Fechou? Vou clicar aqui fora e aí tá pronta aqui a nossa visualização de todas as notas. Vou duplicar esse carinha aqui, mas antes eu vou me puxar aqui de novo para a direita. Vou clicar aqui com o botão direito em cima dele e vou pedir para duplicar. E aqui, ó, vou colocar o nome dessa daqui de flutuantes. Então vou colocar aqui flutuantes e aí percebe que nós já estamos criando ali os tipos de nota e já estamos criando visualizações para elas. Então vou colocar aqui como flutuantes e vou clicar fora. Agora que eu adicionei aqui a visualização flutuantes, eu vou vir aqui, ó, no filtro, então do lado aqui da ordenação, vou clicar aqui e vou pedir por arquivado desmarcado e também vou clicar aqui, ó, em arquivado desmarcado. Vou clicar nesses três pontinhos, vou pedir para adicionar o filtro avançado e vou adicionar uma outra regra aqui de filtro. Então também vou pedir aqui, ó, que tipo flutuantes. Então aqui, ó, a gente colocou o arquivado desmarcado e tipo flutuantes. Beleza? Vou clicar fora, vou clicar com o botão direito aqui em cima de flutuantes, vou pedir para duplicar essa visualização e agora eu vou trocar aqui o nome para literatura. Então agora a gente está falando sobre notas de literatura e aqui, ó, o que a gente vai fazer? Vou clicar fora, vou vir aqui no filtro e a única coisa que a gente vai alterar é aqui em regras. Vou trocar aqui, ó, o tipo para literatura e vou desmarcar flutuantes. Beleza? Vou clicar fora e vou duplicar agora essa visualização literatura. Botão direito em cima da visualização, duplicar e aqui eu vou colocar permanente. E aqui, ó, vou clicar fora novamente, vou vir aqui no filtro e vou vir em regras e vou pedir aqui, ó, para trocar o tipo para permanente. Beleza?
vou desmarcar aqui literatura. Dando sequência aqui, ó, vou clicar com o botão direito em cima de permanente, vou pedir para duplicar e vou mudar aqui, ó, para favoritos. Então mudei aqui o nome para favoritos e aqui também vai mudar o nosso filtro. Vou clicar aqui, ó, em filtrar, vou vir aqui, ó, em duas regras e aqui, ó, vou tirar esse filtro de tipo e vou pedir aqui, ó, um filtro por favorito marcado. Beleza? Então vai ficar onde arquivado é desmarcado e favorito é marcado. Então tá pronta aqui a nossa estrutura, vou puxar só todas as notas aqui para o final e vou fechar aqui todos os filtros. Vou me voltar aqui para a nossa esquerda, vou me arrastar aqui, ó, e aí eu vou vir aqui, ó, nos três pontinhos do lado do botão nova, vou vir aqui em propriedades e vou pedir para mostrar duas propriedades, que é a propriedade tipo e a propriedade tópicos. Então, ó, vou mostrar só essas duas propriedades e vou clicar aqui fora. Beleza? Daqui a pouco a gente vai criar aqui alguns exemplos. Mas vamos criar a nossa próxima estrutura aqui embaixo. Para isso eu vou duplicar aqui, ó, o nosso menu. Então vou vir aqui onde está o menu, vou clicar aqui, ó, nesse quadradinho e vou pedir para duplicar. Caco, por que você não duplicou notas? Porque aqui a gente tem uma estrutura muito mais complexa. Então eu prefiro duplicar aqui o menu porque eu posso apagar essas páginas tranquilamente. E aí eu posso vir aqui, ó, nesse quadradinho e puxar ele aqui para baixo. Beleza? Vou mudar aqui, ó, o nome do menu para tópicos. E aqui, ó, a gente vai adicionar aqui, ó, uma visualização. Para isso eu vou vir em cima da linha, vou vir aqui, ó, no maisinho do lado esquerdo, ele vai adicionar uma linha, eu vou colocar aqui, ó, uma visualização em galeria. Ó, então eu vou começar a digitar, ele vai trazer aqui, ó, os tipos de visualização. Eu vou pedir uma visualização em galeria e aqui, ó, ele vai perguntar para mim, é uma nova visualização ou é algo que já tem no seu Notion? Já é algo que a gente já tem, então vou clicar aqui e aqui, ó, eu quero me conectar em tópicos Zettelkasten. Então aquelas bases que a gente criou, agora a gente está se conectando nelas. E aqui, ó, ele pergunta qual que é a visualização, só tem uma, é essa que eu quero, mas aqui, ó, vou clicar aqui, ó, em layout e vou trocar aqui para galeria. E aqui, ó, tamanho do cartão eu vou colocar pequeno. E aqui onde está conteúdo eu vou marcar nenhum. Vou clicar aqui fora agora e aí eu vou vir aqui, ó, nesses três pontinhos, vou vir em propriedades e aí eu vou pedir aqui, ó, para mostrar a propriedade contador. É só você arrastar ela para cima ou clicar aqui, ó, nesse olhinho que ela já fica visível. Então a gente vai ter aqui as nossas categorias com todos os tópicos e caso você precise de alguma outra categoria, você pode vir aqui, ó, e adicionar muito facilmente. Então vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, filosofia. Não sei se eu coloquei filosofia, mas ó, se não tiver colocado aqui, pode ser uma outra área que você vai colocar e aí você vai ter as suas notas, as coisas que você está estudando. Vamos dar sequência aqui para o nosso próximo tópico, mas antes eu vou trocar aqui, ó, onde está a galeria, vou clicar aqui em cima, vou renomear para tópicos também, beleza? E aí aqui embaixo a gente vai adicionar também uma estrutura. Para isso eu vou duplicar aqui também o menu. Então vou vir aqui, ó, em cima de menu, vou clicar aqui, ó, nesse quadradinho, vou pedir para duplicar e aí, ó, ele vai duplicar a estrutura. Vou selecionar essas páginas, vou excluir e aí, ó, vou pegar aqui, ó, do lado do menu nesse quadradinho e vou puxar aqui para baixo de tudo. E aqui a gente vai criar uma outra estrutura que vai ser a nossa estrutura de cadernos. Então troquei aqui o nome para cadernos. Vou vir aqui, ó, em cima da linhazinha, vou clicar aqui, ó, no símbolo de mais e vou colocar um comando barra aqui e vou colocar uma visualização também em galeria. E aí ele vai perguntar para mim, é uma nova base ou é uma base que já existe? Já existe também, a gente já criou e a base é Cadernos Zettelkasten. Então vou clicar aqui, ó, já está aparecendo e ó, ele traz o nome da base aqui, mas eu vou clicar aqui e vou pedir para ocultar esse título. E aqui, ó, vou clicar nesses três pontinhos e vou pedir aqui, ó, layout, vou vir aqui, ó, em tamanho do cartão, vou pedir grande e aqui, ó, vou pedir visualização nenhuma. Por quê? Porque aqui vai aparecer os nossos cadernos, mas eu também quero vir aqui, ó, nesses três pontinhos e propriedades e eu vou pedir para mostrar aqui tanto a proposta de uso quanto o nosso contador, para a gente saber quantas notas tem em cada caderno aí que a gente tem como cadernos principais. Vou trocar aqui, ó, o nome de visualização em galeria, cliquei aqui, ó, vou vir em renomear e aqui eu vou trocar para cadernos também. E agora aqui a gente praticamente finalizou. A única coisa que a gente vai fazer aqui para melhorar é pegar aqui, ó, essas notas, do lado de notas aqui, ó, tem um quadradinho, eu vou pegar e vou arrastar aqui, ó, para do lado do menu, ó. Quando ele aparecer esse risquinho azul, significa que está certo, eu vou soltar aqui as nossas notas.
Aí eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui no meio, onde tem esse bastãozinho aqui, ó, e vou puxar um pouco mais para deixar o nosso menu ali um pouco mais fechado. E aí, ó, vou ter aqui tanto o nosso menu, quanto as nossas notas, os nossos tópicos aqui de interesse e também os nossos cadernos que vão centralizar os assuntos que são mais importantes para a nossa vida. Como é que funciona isso? Você teve um pensamento, lembrou de alguma coisa no dia a dia, viu alguma frase, viu alguma coisa, vai virar uma nota flutuante aqui dentro do seu Zettelkasten. Então vou clicar aqui, então vou colocar aqui um exemplo, mas não se apega muito. Vou colocar aqui, ó, como frase no metrô. E aí eu posso colocar aqui que eu vi uma frase que é: Deus ajuda quem cedo madruga. Tô dando um exemplo aqui, quem cedo madruga. E aí, ó, eu anotei essa frase aqui dentro do nosso Zettel. E aqui, ó, eu posso deixar ela aqui, ó, nossa frase que eu vi no metrô. E aí aqui todas as coisas que você for lembrando, lembrei aqui que eu preciso comprar café. Então vou colocar aqui, ó, uma nota flutuante. Então vou colocar aqui comprar café, vou clicar e adicionei aqui a nossa nota. Vou aqui, ó, também adicionar uma frase que eu vi em um livro. Então, sei lá, vou colocar aqui, ó, frase, livro, Poder do Hábito. Então vou ter aqui, ó, várias notas que eu vou fazendo aqui dentro do Zettel. E quando que essas notas vão virar notas de literatura? A partir do momento que eu venho aqui nelas e começo a refletir sobre essa frase. Então eu posso vir aqui embaixo e começar a colocar a minha opinião sobre essa frase. Então eu vou vir aqui, ó, vou colocar uma linha e vou colocar aqui: eu não acredito nisso porque não faz sentido Deus ajudar apenas quem acorda cedo. Tô dando aqui só um exemplo, né, que aqui seria uma reflexão, né? Então quando você realmente tem ali o aprendizado ativo, que você volta naquela nota e você tenta refletir, ver se aquilo é útil de alguma maneira e coloca ali algum conhecimento com as suas palavras, consegue ali evoluir aquele pensamento, essa nota ela sai de flutuante e passa a ser uma nota de literatura. E aí você vai ter várias notas de literatura que depois você pode ir pegando essas notas de literatura e ir criando notas permanentes com base no tipo de conhecimento que você já tem. Então vamos dizer aqui, ó, que estamos falando aqui de uma frase do metrô que é do tópico, sei lá, de negócio. E aí conforme eu for criando várias notas aqui de literatura de negócio, eu também vou poder conectar aqui, ó, outras notas. Então vou ter aqui as minhas notas e vamos dizer aqui que eu tenho uma outra nota aqui que é de categoria de negócio. Então vou colocar aqui, ó, vamos até dar esse exemplo aqui, vou clicar fora e vou adicionar aqui uma nota flutuante também. Aqui o nome dessa nota pode ser ideias de negócios para testar. E aqui, ó, eu posso colocar que ela é uma nota relacionada, conectada com a frase que eu vi no metrô. Então foi aquela frase que eu vi lá no metrô que começou a me dar várias ideias de negócio para testar. E aqui eu posso colocar quais são as ideias. Sei lá, passear com o cachorro. Vou colocar aqui algumas ideias só para a gente exemplificar. Então aquela frase do metrô acabou me dando aqui, ó, os starts para eu pensar em alguma profissão, em alguma coisa. E aí a gente vai conectando as notas. Claro que aqui eu trouxe só um exemplo, né? Mas, por exemplo, se você estivesse estudando aí, por exemplo, Guerra Fria, você tem ali vários períodos, vários eventos. Então você teria várias coisas que você foi lendo e anotando ali como notas flutuantes. Conforme você vai entendendo, voltando, revisando, essas notas flutuantes elas viram notas de literatura. E as notas permanentes, elas são a composição dessas notas de literatura. É mais ou menos como se fossem os capítulos, as pequenas partes que você foi entendendo ali da Guerra Fria, que você vai montando dentro dessa nota permanente e vai ter todo o seu conhecimento conectado, organizado aqui dentro dessa estrutura, que é incrível. E aí você consegue aqui, ó, facilmente entrar aqui, ó, na frase e ver que tem aqui, ó, notas conectadas com ela. Você pode colocar isso ou não num caderno, né? Então, ó, posso colocar aqui no meu caderno de estudos e aí ele vai aparecer lá. Posso marcar aqui como favoritos e aí, ó, vou clicar fora, ele vai aparecer aqui, ó, na nossa aba de favoritos. Então, ó, fica aqui bem organizado o nosso conhecimento. Se eu marcar aqui, ó, como arquivado, aí ele vai sumir daqui, né?
Ó, ele vai sumir. E aí ele vai aparecer só aqui, ó, em todas as notas. E aqui, ó, ele vai aparecer frase no metrô como arquivado. Aí eu posso desmarcar aqui o arquivamento. Beleza? Essa é a estrutura do Zettelkasten. Eu vou aplicar isso daqui agora como a minha estrutura padrão para documentos e estudos lá no nosso template. Então vai vir por aí o próximo vídeo na prática 3, onde a gente vai fazer essa alteração. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro como é que é a estrutura. Espero realmente que essa estrutura ajude você. E aí conforme você vai marcando aqui, né, ó, os tópicos, ele vai trazendo aqui, ó, a quantidade de notas e também aqui, ó, dentro dos seus cadernos principais, para você deixar tudo organizado, categorizado e conectado. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir, deixa aqui uma mensagem, dá um alô, fala o que você achou, coloca aqui a sua impressão, como é que você se organiza, se você já usa o método Zettelkasten aí na sua vida, se você vai colocar em prática, vai criar esse template, se vai te ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir, vai ajudar demais a chegar para mais pessoas, a ajudar ainda mais pessoas a organizar o conhecimento, a organizar as coisas que está estudando, a ter uma vida mais tranquila, a ter as coisas mais à mão, mais organizadas. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas, ainda não conhecia o meu trabalho, ainda não conhecia aqui o nosso canal, aqui eu sou estrategista, a gente fala de gestão do tempo, organização, estratégia, planejamento, autoconhecimento, só ferramenta top para você escolher onde você vai colocar o seu tempo, a sua energia, a sua atenção para construir e viver uma vida que você realmente vai chegar lá no final, vai olhar para trás e vai se orgulhar daquilo que você construiu e viveu. Não vai se arrepender, não vai ficar pensando, nossa, só fiquei trabalhando, não curti nada, não fiz nada daquilo que eu queria. Não, você vai aos poucos fazer escolhas conscientes que vão te levar para aquele caminho que você quer construir, para aquele caminho que você quer andar. Eu sou o Caco, admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução. Agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Eu te vejo muito em breve no nosso próximo vídeo. Tamo junto, valeu!